Vamos orar juntos, apresentar a Deus necessidades de pessoas queridas, nossos irmãos na fé, pessoas que nem mesmo conhecemos, mas que estão sofrendo, que estão buscando o socorro do Senhor. O Laércio Barbosa pede oração pela sua vida profissional e pela sua família. A Eliana Fischernes pede pela saúde da sua família e dos irmãos da IBVA. Que Deus abençoe a vida do Eduardo e do Gustavo Zocolan, que completam mais um ano de vida no próximo sábado, dia 14.
14. A Débora Baldi pede oração pelo seu esposo Júlio, que Deus o abençoe no seu trabalho. A Maria Luísa Costa agradece a Deus pela sua família e porque Deus tem guardado a sua saúde, o problema do seu joelho. A Josiane Alves agradece a Deus por sua boa recuperação na cirurgia e agradece aos irmãos pelas orações. Pede também aos irmãos que orem pela sua sobrinha Lara Comportamento e pela sua irmã Cristina, que é mãe da Lara. A Wanda Siqueira pede oração pela saúde da sua irmã, a Marlene, e pede oração pela sua saúde, porque ela vai fazer uma cirurgia dia 16 de dezembro. A Gorete pede oração pela nossa irmã Márcia, pelas pessoas com câncer e outras enfermidades. Que Deus tenha misericórdia e conceda a restauração da saúde. E agradece a Deus, pois tem lhe sustentado, consolado e fortalecido. Louvado seja o seu santo nome. A Solange Celerges, ela pede oração, agradecendo porque Deus tem protegido a sua família. E pede oração porque ela vai fazer uma tomografia do estômago, além de uma endoscopia por conta de dores persistentes que está sentindo. A Joelma agradece a Deus por mais um ano de vida. Hoje, a Joelma está ganhando mais uma florzinha no seu jardim. Até aqui o Senhor tem lhe sustentado e guardado. Que Deus abençoe ricamente a nossa querida Joelma. O Kurt Nights e a Sônia agradecem a Deus pelas muitas bênçãos e pedem pela saúde dos irmãos Márcia, Alfredo e a família do pastor Gease, pelas eleições no próximo dia 15, para que Deus nos abençoe. A Elisa Artuso pede oração pelo seu cunhado José e por sua saúde e por todos os irmãos da nossa igreja. A Ivani Bordim pede que Deus abençoe o pleito de domingo. Pede pela família IBVA, pelos seus sobrinhos, filhos e netos. Que Deus nos abençoe. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos os teus males salva e te
te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Querido Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Tu que tens feito por nós muito mais do que nós percebemos, muito mais do que nós merecemos. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado, ó Pai, porque tu não te cansas de ouvir a nossa voz, de ouvir as nossas solicitações, os nossos pedidos. Pai, nós não sabemos pedir como convém. Ajuda-nos através do teu Espírito Santo. Pai de amor, eu coloco diante de ti o Laércio, que pede pela sua vida profissional, pede pela sua família. A Eliana, querido Deus, que também pede pela saúde da sua família, dos irmãos da igreja. Pede, ó Pai, pelo Eduardo, pelo Gustavo, 2 jovenzinhos, pessoas queridas e amadas que estão crescendo, que elas cresçam em sabedoria e em graça diante do Senhor e diante dos homens. Abençoa, Senhor, a Maria Luísa com os seus problemas de joelho. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado a sua família e todos nós. A Débora, que pede pelo seu esposo, sua vida profissional, guarda-o no seu trabalho. A Josiane, ó Pai, o Senhor concedeu a ela bênçãos naquela cirurgia, ela já está melhorando a cada dia, tudo correu bem. Muito obrigado porque tu guardaste a tua serva. Eu te peço pela Wanda, ó Pai, que tem sempre pedido pela sua irmã, a Marlene. Cuida dela, da cabeça da Marlene, do seu coração, das suas emoções. Abençoa os remédios que ela tem tomado, guarda de todo o mal. E também te peço, ó Deus, por mais uma cirurgia que a Wanda vai fazer, que as tuas mãos estejam nas mãos dos médicos e que tudo corra bem para a tua serva. Abençoa a senhora Gorete, que pede pela Márcia. Obrigado, Pai, porque a Márcia tem se recuperado a cada dia. O Senhor tem estendido a tua mão sobre ela. Guarda a tua serva. Abençoa, Senhor, o Alfredo. Toma nas tuas mãos. Sê também com todos aqueles que estão enfermos, enfermidades graves como o câncer. Conceda, Senhor, restauração a estas vidas.
Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem sustentado, consolado e fortalecido a tua serva. Coloco também a Solange nas tuas mãos, ela que vai fazer aquela tomografia. Tu sabes das dores que ela vem sentindo. Ó Pai, coloca a tua mão sobre ela, sobre o seu ouvido, sobre o seu estômago, ó Pai. Que esta endoscopia seja muito esclarecedora para a recuperação dela. E, ó Senhor, muito obrigado também porque o Senhor tem cuidado dela, da irmã Elza e de todos os familiares. Coloco a Joelma nas tuas mãos, que neste dia faz mais um ano de vida. Guarda a tua serva, Senhor, cuida da saúde dela, ó Deus, da sua vida financeira, profissional, como mãe, ó Deus, como filha. Muito obrigado, Senhor. Abençoa ricamente a Joelma, o Cortinais, que também coloca, Senhor, a Márcia, o Alfredo nas tuas mãos, o pastor Gease, sua esposa, o Geazinho. Cuida deles ali onde estão, Senhor. E muito obrigado pelas muitas bênçãos que o Senhor tem concedido. Abençoa também, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja abençoando o cunhado da Elisa, o Senhor José. Cuida dele, da sua saúde. Ó Pai, e a irmã Ivani, que o Senhor esteja nos abençoando nas eleições deste domingo. Ó Pai, dá-nos direção e sabedoria. Coloca pessoas, ó Deus, que estejam comprometidos com o bem da nossa sociedade, pessoas engajadas, que não estão atrás apenas dos seus interesses. Abençoa a família IBVA, abençoa os sobrinhos da tua serva, abençoa os seus filhos e netos. Pai, muito obrigado, porque eu tenho certeza de que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, e que a tua vontade, boa, agradável e perfeita, se manifeste em todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Graça e paz, querido, querida, que bom que você está aqui participando conosco desta celebração, deste encontro de oração online. Eu quero lembrá-lo que no próximo domingo não teremos celebração presencial em função das eleições, mas no outro domingo voltaremos a nos reunir aqui na sede. Domingo passado tivemos um encontro muito agradável, muito gostoso, foi muito bom poder ver pessoas que há tanto tempo não tínhamos contato, ok? Vamos falar hoje sobre quando só a fé não é suficiente. A fé é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem fé em alguma coisa. Uma pessoa negativa, uma pessoa que não crê, que não tem esperança, uma pessoa que não consegue visualizar um futuro melhor, ela está privada de vitórias, de conquistas. Ela é uma pessoa derrotada. Uma pessoa pessimista cria um ambiente doentio. Ambientes de cura são constituídos de pessoas de fé. Mas existe uma fé que não é suficiente. Só ter fé não ajuda. Só ter fé.
É interessante que lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, nós lemos o seguinte: durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Olha, ele está falando da nação de Israel. Era o povo de Deus sem Deus. Mas eles continuavam crendo, só que criam em falsos deuses. Eles tinham uma fé falsa. E é esta fé falsa que não é suficiente. Já está provado que é bom as pessoas terem fé. Os próprios cientistas, os médicos dizem que uma pessoa que crê na cura, esta pessoa tem mais chance de se recuperar. A fé pode ajudar na recuperação de um doente. A fé pode tirar uma pessoa da depressão, isso é um fato. Mas será que esse tipo de fé é suficiente? Será que esse tipo de fé é salvadora? Você tem fé? Fé em quem? Fé em quê? Em que está baseada a sua fé? Então, preste atenção. Você já pensou que pode estar sinceramente errado? Há pessoas que têm fé, mas estão erradas. Porque não basta ter fé em alguma coisa. Não basta ter uma grande fé. Você precisa ter fé, ainda que seja pequena, na direção certa. E a gente sabe que a verdadeira fé somente em Deus. Existe mais gente confusa, insegura neste mundo do que você pode imaginar. Se você está se sentindo assim, inseguro com relação à sua fé, não se preocupe, porque existe uma solução. Mas, infelizmente, muitas pessoas boas, pessoas sinceras, estão depositando a sua fé em coisas erradas. Por exemplo, fé em si mesmo. Lá em Provérbios 28, 26, nós lemos: quem confia em si mesmo é insensato. Há muitas pessoas que se autocultuam. Tem uma música lá do Gonzaguinha, ele escreveu e gravou uma canção intitulada Não Pare de Sonhar. E esta canção também foi depois gravada pelo Toquinho. Olha só o que diz esta canção: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Legal, né? Bacana. Só que não. Nós podemos tudo? Você pode tudo? Eu olho para a minha vida, para a minha experiência, e percebo que há muita coisa com as quais eu não posso. Eu não posso com a diabetes. Eu não posso com as limitações financeiras. Esta palavra é contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há algumas pessoas que ficam só com a primeira parte: eu posso todas as coisas, e se esquecem e omitem o fato de que quem nos fortalece para enfrentar as circunstâncias
é Deus. Quem está nos fortalecendo nesta pandemia, neste país em que vivemos, tão cheio de confusão, para superarmos tudo isso, só Deus nos fortalecendo. Então tem gente que confia em si, tem gente que confia em ídolos. Lá em 1 Coríntios 10, 14, nós lemos: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Há pessoas que criam ídolos e depositam a sua fé nesses ídolos. De acordo com o escritor Timothy Keller, um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você perca esta coisa, achará difícil continuar vivendo. Eu conheço uma pessoa que, quando foi demitida do trabalho, ela perdeu a fé, perdeu a alegria, virou uma pessoa fechada, triste, porque ela confiava muito no seu emprego. Um ídolo, continuou Keller, tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros, emocionais, sem pensar duas vezes. Tem gente que só pensa em futebol. Só futebol. Há pessoas que só pensam em dinheiro. Há pessoas que só pensam no seu trabalho e gastam horas, grande parte da sua vida com essas coisas. Isso é um ídolo. Então não pense que o ídolo é apenas aquela imagem de barro. O ídolo é tudo aquilo que ocupa um lugar central na sua vida. Hoje em dia, um ídolo também pode assumir outras formas. Por exemplo, pode ser a família e seus filhos, pode ser sua carreira, o seu dinheiro, conquistas e aclamação da crítica. Muitas pessoas só querem ser aclamadas. Respeito, eu quero ser respeitado, eu quero ter reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso, aprovação dos colegas, competência, habilidade. Muitas pessoas estão aí confiando em circunstâncias seguras e confortáveis, beleza, inteligência, uma grande causa política e social, moralidade ou virtude, ou até sucesso no ministério cristão. Um ídolo, presta atenção, um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isto, sentirei que a minha vida tem sentido e então saberei que tenho valor. Estarei seguro e em posição de importância. Você confia na sua posição atual? Você confia no seu dinheiro? Confia no seu emprego? Você idolatra a sua família? O que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Onde está a sua fé? E não se esqueça que toda fé, toda espécie de idolatria é pecado. Então, há pessoas que creem em si mesmo, há pessoas que depositam sua fé em ídolos, há pessoas que colocam fé em magias. É interessante que nas obras da carne, lá em Gálatas, nós encontramos a magia e feitiçaria. Lá em Gálatas 5, 20 e 21, idolatria, feitiçaria, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Há pessoas que creem que a vida é uma questão de mágica.
Há algumas pessoas que fazem da religião algo mágico. Eu já falei isso aqui sobre o passado. Está escrito lá em Malaquias 5,12: acabarei com a feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Deus condena essas práticas de ponta a ponta na sua palavra. Deus não é místico ou mágico. Deus é pessoal e relacional. Deus não tem uma senha. Tem muita gente por aí tentando ensinar a senha para as pessoas obterem coisas de Deus. Disca a senha certa e você vai conquistar. Deus não é aquele tipo de pessoa insensível que precisa ser alcançado com rituais. Não há jeito certo de você falar com Deus. Eu tenho dito isso com muita frequência. Não existe jeito certo de orar. Da mesma forma como não existe um jeito certo de uma criança falar com seu pai. Deus está entendendo. Então, quando alguém chega lá, você tem que orar assim, não pode cruzar os braços, tem que fechar o olho, tem que ficar de pé, tem que estender as mãos, tem que falar essas palavras. Essas pessoas estão achando que Deus não bate bem da cabeça. Deus entende. A palavra não chegou à minha boca, Ele já entende tudo. Então, não existe uma fórmula para você alcançar a Deus. Mas nós vivemos num país místico e religioso. Pessoas sinceras estão sendo oprimidas por uma tradição da religião ou pelos modernos e midiáticos mercadores da fé. Somos influenciados, ora pela macumba afro-brasileira, ora pela boa cumba evangélica tupiniquim. Existe a boa cumba. E muito evangélico aí está ensinando esta boa cumba para os seus fiéis. Nós encontramos pessoas que se espremem para tocar numa corda, ou vão pegar uma fita lá na Bahia para se livrarem dos maus olhados. Muitos que recebem um passe no centro e depois, para se garantir, vão buscar uma hóstia na igreja. Uns que recebem uma baforada do preto velho lá no rosto. E depois uma aspersão de água benta. Alguns querem uma oração forte na igreja. Oração forte. Ou mesmo uma olhadinha no show da fé, mas ainda querem levar um saquinho de sal para colocar atrás da porta, ou beber um gole de água do Rio Jordão. Outros querem o incenso e os cristais, e ainda recitam uma reza decorada que está atrás de um calendário de bolso. E para garantir, ainda colocam um galinho de arruda embaixo dos lençóis ou na orelha. Então, nós temos tudo isso: magia, feitiçaria, superstição, roupa branca, pular 7 ondas na praia, astrologia, cartomancia, quiromancia, caneta ungida. Já viu isso? Isso é boa cumba. Pega lá uma caneta que foi ungida, e aí você vai escrever aquilo que você quer, e você vai receber. Mas tem que ser com aquela caneta ungida, né? Ou a rosa ungida, para ter o melhor relacionamento amoroso. Preste atenção, meu irmão. A sua vida não é pautada pelo que você faz, mas pelo que Deus
faz na sua vida. O que é de errado com pessoas que têm este tipo de fé que nós mencionamos aqui? Não há nada de errado. Elas estão exercendo fé nesse mix eclético, neste caldeirão religioso em que elas acabaram caindo. O problema está em quem fomenta esse sistema de religião que leva o povo aos amuletos de fé, desvia o povo da pura e direta fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muita gente fomentando isso, criando esta dependência de amuletos. Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E há pessoas também que colocam a sua fé em religião, numa denominação, num sistema, em dogmas. Lá em Tiago 1:26, nós lemos assim: sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A igreja, a religião, não é um fim em si mesma. A IBVA não é um fim em si mesma. A religião, a igreja, a IBVA, é um meio para que nós possamos fazer isto que Tiago diz, ou seja, cuidar dos necessitados, que aqui são representados pelos órfãos e viúvas, e deixar de nos corrompermos pelo mundo. Então esse é o objetivo da igreja, nos tornar pessoas melhores, nos tornar pessoas mais sensíveis às necessidades, nos tornarmos pessoas mais santas. A religião de Deus é cuidar das pessoas e viver longe do pecado. E a igreja tem que nos ajudar nisso. Porque se ela não estiver nos ajudando nisso, ela está falhando. Não são sistemas, rituais, formalidades e coisas humanas. Também há pessoas que têm a fé no mundo. 1 João 5 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida de que a política, de que a economia, de que a mídia estão sob o poder do maligno? Lá em 1 João nós continuamos lendo: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Nós temos fé não para sermos ajudados pelo mundo, mas para vencermos o mundo. O que o mundo nos proporciona de melhor? Nos proporciona o culto ao prazer, que é o famoso hedonismo, né? E a gente vê que essa doutrina cresce visivelmente, sutilmente, e está presente em todas as religiões. Uma doutrina hedonista que nos faz acreditar que este mundo pode nos oferecer tudo o que há de melhor. Você pode ser uma pessoa sincera, boa, honesta, trabalhadora. Todavia, se a sua fé não estiver baseada em Jesus, os seus
e no seu sacrifício por nós, você não poderá ser salvo. Em Romanos 3, 21, 22, nós lemos: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Isto não é sobre você, sobre os seus valores, sobre a sua religião, e sim sobre Deus, sobre fé, sobre graça. Graça é o presente de Deus para você, como eu, que não merecem nada. Então esta mensagem de hoje visa ajudar a você a superar esses ídolos. Você tem colocado a sua fé no mundo? Você tem colocado a sua fé na religião? Você tem colocado a sua fé em magias? Você tem colocado a sua fé em ídolos? Você tem colocado a sua fé em você mesmo? Pode ter certeza, se isso estiver acontecendo, a sua fé nunca será suficiente. Nós precisamos quebrar as mentiras de uma fé ilusória, uma fé que é um mero paliativo e que oprime as pessoas. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre uma fé real, uma fé que é suficiente, uma fé que pode ser até do tamanho de um grão de mostarda, mas que é suficiente para a nossa vida. Hoje eu apresentei a fé errada. Na próxima quarta-feira, vamos estar falando da fé verdadeira. Vamos orar? Pai querido, visita de uma maneira sobrenatural cada coração de cada pessoa que está participando deste culto. Ó Pai, Tu conheces as nossas necessidades, conheces as nossas expectativas e ajuda-nos a cultivar uma fé que seja suficiente, uma fé verdadeira, uma fé voltada inteiramente para o Senhor. Ó Pai, guarda os Teus servos, guarda cada pessoa, conforta cada coração, anima, dá sabedoria e direção, em nome de Jesus. Amém. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Olá, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor. Graça e paz, queridos.